Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Exorcismo e oração de libertação. Qual é a diferença? Bom, o padre Gabriele Amorth, exorcista, presidente dos exorcistas do Vaticano, falecido há pouco tempo, ele é entrevistado em uma entrevista por Daniela Valentini, e daí saiu um livro cujo título é Os Demônios Existem e Estão Entre Nós. Se a gente for observar a primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículo 8 e 9, nós vamos nos deparar mais uma vez com essa realidade, né, orientada por São Pedro, que vai dizer assim, que o inimigo, ele, como um leão, ruge ao nosso redor, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5,8. E no versículo 9, ele vai dizer, resistiu firme na fé. Resiste o firme na fé. Então, de fato, é como disse o padre Gabriele Amorth, exorcista. Os demônios existem e estão entre nós. Aí eu quero falar da oração do exorcismo e da oração de libertação. Qual é a diferença do exorcismo e da oração de libertação? Bom, vamos ver aqui o que diz o padre na entrevista. Quando lhe é perguntado, padre, quem é o exorcista? E ele responde, o exorcista é um sacerdote ou também um fiel leigo que, crendo em Jesus Cristo, com a força do nome de Jesus Cristo, ordena ao demônio que se afaste. Lhe é perguntado também, qual a diferença entre exorcismo e oração de libertação? E o padre responde, o exorcismo é uma oração pública. A oração de libertação é uma oração privada. Ou seja, o exorcismo é feito com a autoridade da igreja. A oração de libertação, ela é feita, por sua vez, por iniciativa pessoal. Porém, diz o padre, se existe verdadeira fé, a oração de libertação obtém os mesmos efeitos do exorcismo. Isto porque Jesus, em Marcos 16, 17, vai dizer, aqueles que creem em mim, portanto, todos os homens, mulheres, jovens, não jovens, todos aqueles que creem no nome de Jesus, expulsarão os demônios. Marcos 16, versículo 17. Veja, primeiro Jesus chama os 12 e dá-lhes autoridade para expulsar os demônios. Então, na evangelização, no anúncio do evangelho, Jesus fala para eles, olha, na casa que vocês entrarem, anunciai, o reino de Deus está próximo, curai os enfermos, expulsai os demônios. Jesus deu essa autoridade, primeiro, para o colégio dos 12, os apóstolos. Depois, ele dá também esta mesma autoridade para os 72 discípulos que saem em missão. E por fim, aqui em Marcos 16, 17, nós vemos que Jesus estende essa autoridade para o cristão, para o batizado, para o homem e a mulher que crê em Jesus Cristo, como está escrito. Os sinais acompanharão aqueles que creem, expulsarão demônios em meu nome. Então isso foi estendido, e isso acontece com aquele que crê. Basta ver as histórias de muitos santos que não eram exorcistas, mas que expulsavam os demônios, faziam uma oração, ordenavam em nome de Jesus e obtinha o mesmo resultado do exorcista, de um exorcismo, que é
né, o desfecho é expulsar a presença do mal de uma pessoa, de uma casa ou de algum outro objeto, animais, etc. Então, a oração de libertação. O exorcismo e a oração de libertação pelo menos tem que ter a mesma finalidade, que é expulsar o mal. Pensando assim, não há diferença alguma. A diferença está no modo de fazer. O exorcismo é feito com a autoridade da igreja. É uma oração específica, vamos dizer assim. A oração de libertação não. É uma iniciativa pessoal. Você crê? É o que disse a palavra. Aqueles que creem em meu nome expulsarão os demônios. Santo Padre Pio, rogai por nós.